Olá pessoal, sou o Sérgio Hilário, enfermeiro estomaterapeuta. Hoje eu atuo na rede pública e também na rede privada e hoje estamos aqui com a doutora Patrícia Pascoal, cirurgiã vascular, que vamos discutir um pouquinho sobre as doenças vasculares periféricas. Sérgio, é um prazer estar aqui, a gente conversar um pouco sobre as doenças vasculares que levam às úlceras vasculares, que são várias, e a gente vai falar hoje sobre isso um pouco. Para começar, doutora Patrícia, quais são as principais causas das doenças vasculares dos membros inferiores? Bom, as principais causas das úlceras são principalmente a úlcera venosa, que é a úlcera em decorrência de uma alteração da circulação venosa, ou seja, uma alteração, geralmente tem alteração da safena, que é uma veia que a gente tem na perna, ou em decorrência de varizes, muitas varizes, que podem levar à formação dessas úlceras em casos mais graves, naqueles casos mais avançados. Outra causa que a gente tem de úlceras são as doenças arteriais. O que são essas doenças arteriais? É o comprometimento, uma alteração da circulação arterial, a artéria, aquela que leva o sangue até o pé. Então, muitos casos de entupimento, que a gente chama de obstrução, de oclusão, que é esse entupimento da circulação, pode levar ao sangue não chegar no pé, ter dificuldade do sangue chegar na perna, no pé, e acabar formando essas úlceras e elas não cicatrizarem, porque não vai conseguir chegar o sangue no pé adequadamente. São as úlceras arteriais. E também existem alguns casos, no paciente diabético, a formação dessas úlceras, que pode também ser um quadro infeccioso, uma infecção associada. Muitas vezes a gente fala que essas úlceras do paciente diabético são úlceras mistas, que ela tem um componente, ela tem uma parte de um problema arterial. Geralmente o paciente diabético ele vai ter um comprometimento da parte arterial, uma obstrução, um entupimento. E também ela tem muitas situações de infecção, porque o paciente diabético ele tem uma imunidade mais frágil, então ele pode desenvolver um quadro infeccioso e perpetuar essas úlceras, tendo dificuldades da cicatrização. Então, basicamente, essas são as causas principais das úlceras, de causa venosa e arterial, e no paciente diabético. Tá, e quais exames o paciente ele tem? Tô suspeitando de um problema, de uma doença vascular. Quais exames eu posso fazer? Né? Quem eu vou procurar primeiro? Como que eu faço? Eu tenho linfedema, por exemplo. Eu posso já pensar que eu vou ter uma lesão futura, né? Quais sinais que me faz acender uma luzinha de procurar um profissional para tratar? Essas doenças todas são tratadas pelo cirurgião vascular, que tem o angiologista. Muitas vezes a gente encontra com o angiologia, que trata a parte clínica da doença, e o cirurgião vascular, que é a mesma especialidade. O cirurgião vascular acaba tratando e direcionando mais o caso quando for precisar de um tratamento cirúrgico. E essas doenças todas que a gente recebe no consultório, como, por exemplo, também alguns casos de linfedema, que aí já é o comprometimento do sistema linfático, o vascular também trata. E primeiramente, é importante passar com o especialista, com o cirurgião vascular ou com o angiologista, para ele examinar o paciente, conhecer a história do paciente, para poder, no exame físico, a gente determinar que tipo de exames vão ser realizados. O exame que normalmente a gente mais solicita é o Doppler vascular. Ele é um ultrassom em que a gente faz um estudo da circulação periférica, que a gente chama, um estudo da circulação das veias, um estudo da circulação das artérias. Então, vai depender muito do tipo de problema que o paciente tem. Esse é um exame que vai detalhar toda essa parte periférica. É um exame que a gente pede também, não só para a parte das pernas, mas também a gente pode pedir, se o paciente tem uma trombose, por exemplo, e você precisa identificar esse trombo, saber se é realmente uma trombose, e aí você pede esse Doppler venoso no caso. E aí pode também pedir o Doppler de membros superiores também. Às vezes você tem uma doença nos membros superiores. Tem paciente que pode ter uma trombose de membro superior, ele pode ter alguma doença linfática também.
para poder descartar se é trombose ou não. E é um exame que também pode ser realizado para as carótidas, para estudar a circulação do pescoço, que leva o sangue para o cérebro. Então, esse exame é um exame extremamente solicitado por nós vasculares e que faz um estudo, uma análise mais detalhada de toda a circulação. Paty, legal. E quais são os sinais, né, de uma ferida de doença vascular periférica? Por quê? O que acontece? Às vezes o paciente ralou a perna na escada. E na cabeça desse paciente, ele é só um ralado. Mas às vezes já existe uma doença vascular periférica, onde esse raladinho vai se tornar uma ferida de difícil cicatrização crônica por uma doença vascular periférica. Então, quais são os sinais de uma lesão de doença vascular periférica? Bom, primeiramente, geralmente os pacientes mais idosos, né, são aqueles pacientes que têm diabetes, são pacientes que têm os fatores de risco, a gente chama. Então, um paciente idoso, um paciente diabético, um paciente hipertenso, que ele já tem uma alteração da pressão arterial. Então, são pessoas que têm uma propensão maior a um trauma, né, um machucadinho na perna, evoluir com uma ferida maior, um quadro mais grave, uma úlcera, difícil cicatrização. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento. É esse perfil desse paciente. A partir desse momento, o paciente teve um trauma e ele evoluiu com uma úlcera, aí você vai ter que investigar mesmo, porque geralmente o paciente que tem uma doença arterial e ele tem uma ferida, ele é um paciente que ele vai ser analisado, avaliado pelo médico ou pelo enfermeiro e ver a pulsação da circulação da perna, que a gente palpa o pulso, né? Então a gente palpa o pulso do pé, da perna, para ver se tem comprometimento do entupimento que eu falei anteriormente, da doença arterial. Porque o paciente que tem varizes, por exemplo, ele tem apenas a doença venosa, né, que são as varizes, ele não vai ter comprometimento dessa parte arterial, se ele for só um paciente que tem varizes. E aí, nesse momento que a gente examina, que a gente palpa o pulso, a gente já vê se a circulação é um problema só arterial ou é um problema venoso. E também pela característica da úlcera. Por exemplo, se você... existem úlceras, por exemplo, que dependendo da localização dessa úlcera, a gente já vai pensar numa hipótese diagnóstica. Por exemplo, geralmente o paciente que tem uma úlcera na lateral da perna é um paciente, geralmente, não quer dizer que é sempre, mas geralmente essas úlceras em lateral de perna são úlceras que estão mais relacionadas ao paciente que tem uma hipertensão arterial, que a gente chama de úlcera hipertensiva. Então, geralmente, o paciente tem uma alteração da pressão arterial, essa pressão está oscilando, ela está aumentando muito e acabou, por um trauma, abriu uma ferida e essa ferida não cicatrizou. Por quê? Além de você cuidar da ferida, você vai ter também que cuidar da doença de base, que no caso é a pressão arterial, ela tem que estar estável, controlada, que aí o médico, o cardiologista vai atuar também nessa área. E se você tem uma úlcera, por exemplo, na parte de dentro da perna, já perto do tornozelo, a úlcera com um aspecto mais vermelhinho, aquela úlcera que não é tão... não é uma úlcera esbranquiçada, é uma úlcera mais vermelha, em geral, e o paciente tem varizes junto na perna, já é uma úlcera que a gente já faz pensar mais na úlcera de origem venosa, que é por causa das varizes. Agora, geralmente, aquelas feridas em paciente diabético, aquelas feridas brancas, de fundo branco, que a gente chama de úlcera isquêmica, que parece que não está chegando sangue lá, né? Aquela úlcera de fundo pálido, geralmente tem um componente arterial associado. Então, aí você vai ter que investigar através do ultrassom arterial para ver se tem algum entupimento na circulação, tratar este problema dessa obstrução, desse entupimento, para poder depois também, junto, obviamente, resolver o problema da úlcera com os curativos, com os outros tratamentos coadjuvantes. Não, legal. E a úlcera indeterminada, que você faz o ultrassom e você não tem nenhum comprometimento arterial no ultrassom, não tem nenhum comprometimento venoso, e o paciente tem uma úlcera ali crônica de difícil cicatrização, e não é nem arterial e nem venosa. Boa. Bom, isso aí essas úlceras crônicas, muito bom lembrar disso, Sérgio. Essas úlceras crônicas, difícil controle, úlceras que às vezes o paciente chega com a gente e fala assim, nossa, eu tenho essa úlcera há 10 anos, 20 anos e não cicatriza.
é importante a gente investigar se não tem nenhuma alteração maligna, se não é uma lesão que tem um fundo neoplásico, uma neoplasia, um tumor. Então é importante também a gente investigar essa ferida, fazer uma biópsia com anátomo patológico para saber se não tem células cancerígenas ali. Eu costumo muito dizer assim que o que os profissionais pecam é de olhar só para a ferida, que foi basicamente o que você falou. Se a gente não tratar a causa, quais são as consequências para esse paciente se não for tratar da causa? Não tiver um bom controle da pressão arterial, não tiver um bom controle do diabetes, não se alimentar bem, né? Então, assim, nada disso vai resolver, correto? Então, você como cirurgião vascular, o que você tem a dizer sobre isso, sobre o não tratamento das causas das lesões? Porque se a lesão apareceu, ela é só a pontinha do iceberg, né? Exato. Então, assim, para ela acontecer, alguma coisa no corpo do paciente não está funcionando adequadamente. Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes isso, eu sempre falo assim, ó, realmente, como ele falou, né, a ponta do iceberg, a gente vê só a pontinha ali, lá dentro a gente tem um problema maior que tem que ser investigado, tem que ser tratado. Então é importante a gente olhar o paciente, como a gente sempre fala isso, né, a gente olhar o paciente como um todo. Então a gente tem que olhar o paciente, se ele tem a idade, se ele tem os fatores de risco que estão associados, outro fator extremamente importante é a questão da alimentação, uma alimentação saudável, a gente sempre orienta isso para os pacientes. Por exemplo, o paciente diabético, ele tem algumas restrições. Além dele ter o uso do medicamento, o controle da glicemia, ele tem restrições alimentares. Ele tem que entender que ele tem uma doença inflamatória. Hoje já sabe que muitas doenças são inflamatórias. A própria doença venosa crônica, ela é uma doença inflamatória. A gente tem uma inflamação da parede da veia, que não tem como a gente mudar. Tem um componente hereditário ali. Então, a gente tem como controlar essa doença. Como muitas outras doenças hoje, a maioria são doenças inflamatórias. Então, a alimentação é extremamente importante para controlar essa questão da alteração, da descompensação da doença. E, inclusive, essa questão alimentar, essa questão da desnutrição, né, e deficiência proteica, deficiência de algum elemento, alguma vitamina, isso aí interfere bastante na cicatrização da ferida, porque ela vai interferir ali na epitelização do tecido, na cicatrização, na produção do colágeno, que vai ajudar a favorecer, né, vai favorecer essa cicatrização. Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo, tem que controlar os fatores de risco, tem que controlar o sobrepeso. O sobrepeso é extremamente... A gente sempre fala isso para os pacientes, porque muitos deles não se alimentam corretamente. Às vezes falam assim, mas eu não como muito. Não é que não coma muito, come errado. Né? O que está se alimentando? É importante ter um acompanhamento nutricional, a gente sempre fala isso. É importante ter esse acompanhamento nutricional para poder ter um ajuste da alimentação e o paciente conseguir evoluir bem e vai ajudar consecutivamente na cicatrização da ferida. De uma forma simples, como que o paciente consegue diferenciar úlcera arterial e úlcera venosa? Em geral, você olhando a ferida, aquela ferida mais vermelhinha, aquela ferida mais que a gente chama de granulando, aquela ferida que sangra, geralmente a ferida que sangra, ela é uma ferida geralmente de úlcera venosa. Aquela ferida esbranquiçada, que geralmente tem, a gente chama o biofilme, que forma mais frequente, geralmente, que é aquela camada, aquela película que forma, geralmente é uma ferida arterial. Outro ponto importante, como eu falei no geral, né, é o paciente que fuma, o tabagista. Geralmente, ele é o paciente que vai ter mais consequências da úlcera tendendo à úlcera arterial. Então, a tendência, geralmente, desse paciente que fuma ocorrer uma obstrução da sua circulação. O cigarro, né, ele vai causar essa alteração da circulação arterial, levando a entupimento. E esse entupimento, a circulação não vai chegar sangue no pé, não vai chegar sangue na perna. Então, isso aí é um fator que a gente sempre observa também. Geralmente a gente fala, esse paciente fuma, então provavelmente ele tem uma úlcera de componente arterial. E quando falamos de doenças de difícil cicatrização, o nome já diz, né? Feridas de difícil cicatrização.
qual o maior desafio em tratar as úlceras decorrentes de doença vascular periférica? O grande desafio é a gente conseguir identificar, primeiramente, o tipo de causa, né? Se é uma causa arterial, uma causa venosa, ou se é uma causa mista. Tem alguns casos que a gente tem os 2 problemas. Tem casos que a gente tem os 3 problemas. Tem paciente que é diabético, ele tem varizes, ele tem também uma obstrução arterial. Então é difícil você tratar isso, porque tem algumas doenças, por exemplo, varizes. Num paciente arterial, um paciente que tem uma obstrução, um paciente diabético, provavelmente você não vai conseguir tratar as varizes, ou operar essas varizes. Você vai ter que controlar o diabetes e muitas vezes você vai ter que tratar a parte arterial, que ali é prioridade. A parte arterial é prioridade. Então, muitas vezes é difícil você conseguir identificar o grau de lesão da circulação a ponto de indicar e dizer, não, esse paciente ele tem uma doença arterial, ele vai precisar fazer uma angioplastia, por exemplo, que é colocar o stent lá na artéria e abrir a artéria para poder chegar mais sangue no pé. Entendeu? E às vezes é difícil a gente colocar isso para o paciente, porque às vezes ele não entende, ele não vai entender, mas eu tenho varizes, eu não tenho que operar minhas varizes. Não, você não vai conseguir operar suas varizes porque a sua circulação está entupida. A prioridade é a gente desentupir essa circulação, porque se eu tirar essas varizes aí, vai piorar seu grau de circulação. Então é importante isso, a gente conscientizar o paciente do problema dele. Só do paciente ser diabético já traz uma dificuldade na cicatrização dele, ou a maior dificuldade mesmo na cicatrização dele é o descontrole do diabetes? O paciente, por si só, pelo fato dele ter essa doença, que é uma doença crônica, que não tem cura, é uma doença inflamatória, o próprio paciente ele já é um paciente complicado. Então, a ferida dele já é uma ferida complicada, complexa, tá? Porque o fato dele ter hiperglicemia, esses níveis alterados de glicemia, essas oscilações, uma hora tá lá em cima, a glicemia, uma hora tá lá embaixo, essas oscilações da glicemia fazem com que acaba interferindo na cicatrização da ferida. E essa cicatrização da ferida é difícil, né? Mais difícil, ele também, além disso, ele tem uma propensão a uma imunidade mais debilitada. Então, o paciente diabético, ele já tem uma imunidade difícil. Então, ele já vai ter uma alteração também na imunidade, ele tem uma alteração na parte de oxidação do celular. Então, a célula dele já tem uma dificuldade de receber oxigênio. Então, existe uma série de alterações que vão interferir no paciente como um todo, no paciente diabético, que vai piorar o quadro dele inflamatório e, consecutivamente, a ferida. A avaliação do pé do paciente diabético, né? Eu acho, na minha opinião, isso precisa ser feito sempre, né? Sempre que o paciente tomar banho, sempre que o paciente for numa consulta, né? Sempre que tiver algum familiar próximo e puder perguntar ali pro familiar, tem alguma coisa no meu pé? Porque assim, a gente tem muita imputação, né? De dedo, de metatarso, da metade do pé, do pé inteiro. Então, assim, o que vocês fala sobre isso, sobre a avaliação do pé do paciente diabético? Porque um pequeno furo de um preguinho no pé do paciente diabético pode levar ele a uma amputação de pé ou de perna. Sim. Como eu falei, né, o paciente diabético ele é muito complicado. Com o passar dos anos, ele vai tendo alteração não só circulatória, mas alteração neurológica. Então, ele vai tendo alteração dos nervos periféricos. E essas alterações dos nervos vai fazendo com que ele perca a sensibilidade distal. Então, muitas vezes, é aquele paciente que, às vezes, ele bateu o pé na cama, o senhor, geralmente, o idoso, que ele tá lá, ele tem diabetes, ele vai lá, levanta, bate o pé na cama. Ele bateu o pé, só que ele nem sentiu muito aquele trauma. Por quê? Ele tem uma perda de sensibilidade. Então, essa alteração de sensibilidade periférica faz com que ele não sinta, quando ele vai ver, ele já abriu uma ferida, uma úlcera, um mal perfurante plantar, que a gente chama ali, um calo, um sapato apertado que causou um calo no pé. Isso aí vai piorando e vai abrindo uma ferida. E muitas vezes ele não quer contar para a família. Então é importante que a família tenha consciência disso, que realmente avalie diariamente o pé, as unhas, evitar ficar mexendo nas unhas, tirando cutícula. Isso aí vai piorar.
e pode abrir uma ferida ali naquela região que mexeu. E esses pacientes diabéticos, eles vão evoluindo, que a gente chama de síndrome do pé diabético. Essa síndrome do pé diabético é exatamente isso. É uma alteração circulatória, arterial, é uma neuropatia periférica, ou seja, uma alteração dos nervos periféricos, vai perdendo essa sensibilidade. É uma alteração da deformidade do pé. Muitos vão evoluindo com uma deformidade dos ossos do pé, que a gente chama de pé de Charcot. E essas alterações, até na pisada, vai ter dificuldade. Então é importante que ele tenha um atendimento multidisciplinar para que ele passe com fisiatra, para ele indicar um calçado adequado para ele, sem costura, que ele use uma palmilha adequada para que não vá machucar o pé dele, para que ele seja conduzido também não só também pelo endócrino, obviamente, para controlar os níveis de glicemia e ver o medicamento mais adequado para ele. Muitas vezes ele precisa do acompanhamento neurológico por causa da neuropatia periférica. Então é um paciente que precisa de um cuidado multidisciplinar mesmo, entendeu? Ele precisa de vários profissionais envolvidos ali para que ele consiga ter uma qualidade de vida, para que ele não venha evoluir com quadros extremos de necessidade de amputar. Acontece muito. É muito mais frequente do que a gente gostaria que existisse, né, que acontecesse. Mas se tiver um cuidado, uma orientação da família, do próprio paciente, dificilmente vai precisar amputar. E alimentação, falando bastante, né? Falou bastante de alimentação. Uma alimentação saudável. Paciente que tem uma alimentação saudável. Isso pode contribuir com uma boa cicatrização, acelerando a cicatrização desse paciente com uma boa alimentação, porque a gente vê muitos pacientes, principalmente pacientes obesos, com úlcera venosa, a gente olha para a unha desses pacientes, tem muitos fungos, né? E muitas vezes esses fungos vêm do estômago, vêm do que a gente come, né? E provavelmente fungos nas unhas, fungos na lesão, né? E o que você acha disso? Eu acho assim que, como eu falei, é um paciente complexo, né? Esse paciente é um paciente... Hoje, atualmente, o atendimento lá que o Sérgio faz, no nosso ambulatório em feridas, é um atendimento muito primoroso, porque ele avalia isso também, não é o comum. A maioria dos enfermeiros, ou a maioria das pessoas que lidam com esse tipo de paciente, eles não vão perguntar, como é que está a sua alimentação? Olha, você está sobrepeso. Como é que está a sua alimentação? Você tem que passar com o nutricionista para ele avaliar a sua alimentação. Não é todo mundo. Então isso ele vai falar depois também sobre isso, que eu quero saber também. Mas é importante a gente orientar pelo menos um básico. O que você tem que ver? Como é que está você está ingerindo alimentação com repondo vitaminas, você está fazendo uma suplementação, muitas vezes o paciente precisa suplementar. Por isso que é importante ele acompanhar com o nutricionista, para ele saber exatamente o que ele precisa suplementar. A gente pede exames, né? Nós como médicos pedimos exames para ver como é que tá os níveis de vitamina D, de complexo B, enfim, uma série de vitaminas que a gente consegue avaliar e consegue conduzir, mas a gente precisa também da ajuda do nutricionista para orientar essa dieta. Você já falou bastante do paciente tabagista. Hoje, a maioria dos pacientes que tratam de feridas de difícil cicatrização usam tabaco há 40, 50, 60 anos, a vida inteira, né? Qual o prejuízo que o uso do tabaco traz na lesão? O tabagismo, por si só, né, o cigarro, ele acaba sendo um fator de risco importante para a piora da circulação arterial. Por quê? Porque ele tem uma ação inflamatória. Ele vai piorar a inflamação da parte circulatória e vai piorar a inflamação da ferida também. Se a gente tem uma ferida que ela já está aberta, difícil cicatrização, diante de uma doença inflamatória, eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta nada, a gente está nadando contra a maré. Eu posso estar usando o melhor curativo, eu posso estar usando a melhor equipe, o melhor medicamento, o melhor guideline do mundo, o melhor protocolo do mundo, se você continua com o cigarro. Você está nadando contra a maré. Então, muitas vezes é difícil, a gente sabe, paciente que fuma há muitos anos, é difícil você conseguir parar bruscamente. A gente sempre orienta pedir ou procurar uma ajuda, mas se você não parar o cigarro, a ferida dificilmente ela vai
cicatrizar, ou mesmo que cicatrize, ela reabre novamente. E não só isso, porque lembra que a ferida é a ponta do iceberg. Lá dentro está acontecendo piora da circulação. Está acontecendo obstrução. O cigarro, ele é um fator de risco para trombos, para trombose. Então, ele vai formar trombos arteriais ou uma trombose venosa, interfere. Tem interferência na cascata da coagulação, da formação dos coágulos. E vai prejudicar, não só isso, né? A gente está falando aqui da doença vascular, mas ele vai prejudicar outros problemas, porque ele é fator cancerígeno, ele vai agravar muitos outros problemas que a gente já sabe hoje. Doutora Patrícia, por que não podemos aplicar compressão numa úlcera arterial? Bom, como eu expliquei há pouco, o paciente com uma doença arterial, uma obstrução arterial que levou a esta úlcera arterial, ele tem um entupimento da circulação. Então, ele tem uma obstrução da circulação. Então, essa obstrução da circulação dificulta o sangue a chegar lá no pé, no tornozelo, na ferida. E quando você põe uma meia elástica num paciente desse, vai dificultar ainda mais a chegada desse sangue no pé. Então, por isso que a gente contraindica usar a meia elástica nesse tipo de paciente. E pegando esse gancho aí da terapia de compressão, eu vou falar um pouco a diferença da terapia elástica e inelástica. A terapia elástica é aquela terapia compressiva, é a meia elástica, que a gente indica muito no dia a dia. A meia elástica a gente indica nesses pacientes com doença venosa crônica. O paciente tem varizes, que tem às vezes uma insuficiência de safena, tem uma doença na safena, um refluxo na safena, que geralmente é paciente que provavelmente vai precisar de tratamento cirúrgico, por causa das varizes, e alguns pacientes que têm a doença na safena também. E essa meia elástica desses pacientes vai fazer com que o sangue retorne para o coração adequadamente, que a gente chama de retorno venoso. Então, essa meia elástica é uma meia de terapia graduada, de compressão graduada. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma meia, foi indicada uma meia de até o joelho, que a gente chama, 3/4, de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Quando eu indico isso, indica que essa meia, o local do tornozelo, do pé, tornozelo, é a maior compressão dela, que é de 30 milímetros. E essa compressão, ela vai diminuindo ao longo da perna, que é a graduação, a compressão graduada, que vai fazer esse retorno do sangue de volta para o coração, esse retorno venoso. Essa é a chamada terapia elástica. Então, a terapia inelástica, que é indicada, bota de onda, popularmente conhecida, ela é indicada nesses pacientes que têm essas úlceras venosas, que não tenha muito exudativo, né, muito secretivo, aquelas úlceras com muita secreção, já com infecção associada, não está indicada essa terapia inelástica, não pode usar a bota de una, tem que melhorar controlar essa infecção, essa exudato, essa secreção, para poder indicar uma bota de una se necessário. E essa terapia inelástica, que é a bota de una, ela é muito usada naqueles pacientes que às vezes têm dificuldade de vestir uma meia. Então, o paciente que tem dificuldade de vestir uma meia elástica, é uma opção, em que geralmente acaba se deixando entre 5 a 7 dias o intervalo de troca dessa bota, né? E vai melhorando a cicatrização, vai ajudando a epitelizar e melhorar. O paciente deambula, e isso aí ajuda a reduzir o inchaço também dessa perna, que é em decorrência da doença venosa. E deixa eu te perguntar, então, fazer uma pergunta para você em relação aos curativos, aproveitando esse gancho. O que a gente tem hoje na atualidade de curativos? Eu sei que a gente tem uma gama imensa de curativos hoje, mas o que a gente tem de curativo que, de forma prática, que custo-benefício razoável, que possa ter uma efetividade boa para o paciente com uma úlcera venosa, uma úlcera varicosa? Hoje nós temos uma gama de materiais, né? Nós temos hidrofibras, espumas com prata, espuma com silicone. Tem uma série de curativos que nós temos hoje à disposição para tratar feridas de difícil cicatrização. Pressão negativa, temos muitos. Só que precisamos lembrar que não devemos depositar todas as nossas expectativas sobre as tecnologias. Porque, infelizmente, os profissionais esquecem de preparar bem o leito, de limpar esse leito para receber uma tecnologia. Então, o 50% do tratamento de ferida é a limpeza. Então, precisamos preparar bem o leito, limpar muito bem esse leito,
limpar, limpar, limpar. Quando a gente pensar que tá limpo, ainda limpar mais um pouquinho para depois a gente escolher a melhor cobertura para tratar essa ferida. E lembrando também, como você mesmo já falou, que pode ser que assim, eu comece com uma tecnologia, comece com uma espuma, no meio do caminho eu preciso mudar para uma hidrofibra, ou depois eu preciso mudar para uma tela, né? Então assim, é muito dinâmico. A ferida vai trazer essa resposta e aí a gente vai conduzir o tratamento. A partir daí. E normalmente, assim, como é que é o intervalo que você avalia o seu paciente? O paciente chegou lá com uma ferida e você indicou um tipo de curativo e como você vai, quanto tempo depois você vai avaliar esse paciente? Que orientações assim você dá para ele no dia a dia? Então, geralmente, como o fabricante fala que as tecnologias elas são até 7 dias, eu costumo pedir um retorno de 5 a 7 dias para o paciente. Mas pode ser que no terceiro dia esse curativo já esteja saturado, né? Então, na troca do curativo secundário, se o curativo estando saturado, a gente precisa fazer a troca do curativo primário. É isso que a gente precisa fazer. E falando de bota de Unna, terapia inelástica, nós temos muitos desafios, né? Um dos desafios é a técnica da aplicação da bota de Unna, é a falta do preparo do leito, porque se você não prepara o leito, se você não limpa esse membro para aplicar a bota de Unna, a gente pode trazer alguma lesão de pele, alergia, e o paciente não suportar e precisar fazer a troca antes. Então, por isso que a gente precisa ter esses desafios, mas também nós temos muito sucesso com essa tecnologia, né? Cicatrizamos muitas lesões com a terapia inelástica. Terapia inelástica é uma ótima opção, realmente, e muitas pacientes perguntam se o fato delas terem ferida, elas podem usar a meia elástica. Sim, ela pode usar a meia elástica por cima do curativo, então vai fazer um curativo, vai fazer uma proteção boa dessa lesão e vai usar a meia elástica por cima dessa lesão do curativo. E existem hoje, inclusive, kits anti-úlcera para meia elástica, que pode ser usada diariamente e vai ajudar na cicatrização. Outra dúvida que me perguntam, e é uma coisa que, na verdade, os guidelines já falam, os protocolos já falam, existem muitos trabalhos mostrando que, mesmo a pessoa tendo a ferida, tendo a úlcera, ela pode e deve fazer uma atividade física. Por exemplo, a musculação. Ela pode fazer a musculação orientada, obviamente. Uma musculação para fortalecer a panturrilha, que é o nosso coração periférico. Ele faz o sangue impulsiona o sangue de volta para o coração e isso vai ajudar ainda mais na cicatrização da ferida. E um paciente que está lá no interior com pouco recurso, ele precisa, o enfermeiro tem à disposição uma bota de Unna, uma terapia inelástica. Só que ele tem dúvida se essa lesão é arterial ou se ela é venosa, né? E hoje o enfermeiro ele pode fazer o índice tornozelo-braço, né? E o que você me diz sobre os resultados? Qual é a segurança que esse profissional ele tem, com pouco recurso, nos resultados desse exame? O índice tornozelo-braço é um exame que o profissional de saúde realiza, o médico, o enfermeiro pode realizar no seu consultório para avaliar se o paciente tem uma úlcera que é arterial ou uma úlcera que é venosa. Quer dizer, a úlcera venosa é aquela relacionada às varizes. A úlcera arterial é aquela que é obstrução, entupimento da circulação, que não deve usar nem a bota de Unna, nem a meia elástica. Então, esse tipo de ferida, esse tipo de exame que pode ser feito no consultório simples, se o profissional for capacitado, souber realizar adequadamente o exame, vai ajudar muito a identificar o tipo de lesão, se é uma lesão arterial ou uma lesão venosa, e poder indicar a terapia elástica ou inelástica. E lembrar que o tratamento das úlceras, ele é um tratamento individualizado, ele é um tratamento personalizado. Ou seja, um curativo que foi bom para ele pode não ser bom para mim. Então é importante que o paciente entenda, que o familiar entenda que ele precisa passar com um especialista, ele precisa passar com o cirurgião vascular, com o enfermeiro estomaterapeuta, com outros profissionais da área da saúde também,
para poder ter um tratamento personalizado, um tratamento diferenciado, para que seja indicado o melhor tratamento da ferida, tratar o paciente como um todo. Lembra que eu falei a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão do controle dos fatores de risco, a hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto. Todos esses fatores têm que estar bem controlados para que haja uma melhora, uma efetividade no tratamento das úlceras vasculares. Ótimo, foi um prazer, Patrícia, estar aqui com você. Esclareceu muitas dúvidas e eu achei que foi muito esclarecedor para quem não conhece esse mundo aí da doença vascular periférica.